Eu sou o pastor João Carlos e eu gostaria de falar com você neste momento sobre infidelidade e divórcio na pandemia. Antes de começarmos a discorrer sobre este assunto, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, deixasse o seu like, isso é de suma importância para que nós possamos prosseguir adiante. Nessa semana eu recebi uma revista da Ordem dos Advogados de São Paulo e aqui possui um artigo muito interessante a respeito deste assunto, a qual nós vamos discorrer de uma maneira especial neste momento. E o artigo aqui tratado traz com o maior esmero, este assunto que tem realmente, bombardeado os relacionamentos em meio à pandemia. No ano de 2021, o Brasil atingiu um número recorde de divórcios. 80 mil divórcios foram registrados em todos os cartórios, em todo o território nacional. E nós vemos que em meio a este momento de pandemia também, cresceu um número acentuado de pessoas buscando relacionamentos extraconjugais. Um número de 12 milhões de pessoas acessando esses relacionamentos virtuais. Dentre esses 12 mil, 2 milhões de pessoas acessaram esses sites de relacionamentos, buscando um relacionamento virtual, um relacionamento que pudesse realmente extraconjugal trazer uma satisfação ao seu coração. Casos de traição virtual têm sido movidos no Supremo Tribunal de Justiça. Esses casos são casos novos dentro de um prisma novo que é essa questão virtual. E nós queremos falar algumas coisas a respeito disso. Infidelidade e divórcio em meio à pandemia, em todo esse contexto virtual. Em primeiro lugar, traição virtual no casamento é considerado um descumprimento do dever conjugal. A Bíblia é tão rica em detalhes e instruções. Ela não é um livro arcaico ou ultrapassado, como alguns pensam. A Bíblia nos orienta de uma maneira muito especial. Lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 27 e 28, diz assim: não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus estava falando da questão da mente, do coração, onde ninguém consegue ver, observar, mas ele estava vendo além, do ato físico, ele estava vendo num contexto virtual. Isso há séculos atrás, Então ele estava falando da intenção que brota dentro do coração e vai conduzindo a pessoa por um caminho obscuro. E é interessante que ele mesmo diz também lá em Mateus, no capítulo 15, no verso 19, Jesus completa dizendo assim: do coração do homem procede o quê? Os maus desígnios, adultérios, prostituição. Então muitos estão se enganando muitas vezes, dizendo que não fizeram nada, que somente observaram, olharam, clicaram num site indevido, que tudo isso não comanda a sua vida ou a sua decisão, que ele não fez nada de errado. Jesus já tinha visto isso, já tinha dito de uma maneira clara isso, quando ele coloca esse aspecto, e nesse aspecto virtual ele diz assim: você cometeu adultério, você cometeu um ato ilícito, um ato de prostituição, Então muitos estão se enganando, muitas vezes em todo este aspecto, mas Jesus é interessante, Ele disse isso lá há muitos séculos atrás, revelando o que a lei hoje estabelece, como traição virtual. Jesus disse: aquele que olhar com intenção impura, o que ele diz? Está descumprindo um dever de fidelidade e de compromisso para com seu cônjuge. Segundo a lei, portanto, acarreta implicações e sanções a quem traiu, por causa da questão de ofender a autoestima e a honra de quem foi traído, gerando processos de indenizações motivadas pela traição. Então nós temos que ter isso no nosso coração. Traição virtual é quebra de compromisso conjugal.
Segundo aspecto que eu gostaria de falar com você está neste aspecto que a traição, ela promove um sentimento de rejeição. Para o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, doutor pela Universidade do Paraná e mestre também pela Universidade de Minas Gerais em Direito Civil, ele fala que traições e infidelidade continuam causando muita dor, mas para o mundo jurídico isso não tem mais relevância no sentido de ser considerado adultério, ou seja, culpa pelo fim da conjugalidade. Assim, do ponto de vista objetivo, não interessa mais ao direito, ou seja, ao Estado juiz não deve entrar mais na intimidade ou ex-intimidade do casal ou do ex-casal. Entretanto, subjetivamente, acaba interferindo, pois o traído traz consigo um dos piores sentimentos que o humano pode ter, que é o se sentir rejeitado, traído ou trocado por outro. O sentimento de rejeição pode causar um sentimento de dor para alguém, uma dor imensa que invade o coração. O sentimento de rejeição traz consigo desamparo e abandono. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz no Salmo 27, no verso 10, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, eu, todavia, diz Deus, eu não te abandonarei. A Bíblia também nos orienta a buscar o auxílio que vem da parte de Deus. No Salmo 34, no verso 18, ela nos orienta de uma maneira muito precisa. Diz assim, Deus, o Senhor está perto de todo aquele que tem o coração quebrantado e salva aqueles que estão com o espírito abatido. Então, no meio da dificuldade, da dor, eu te convido a buscar auxílio naquele que pode te ajudar, que é Deus, aquele que está presente, que quer estar presente no meio à tua dor, em meio ao momento de sofrimento. Então não se deixe abater, ou não se deixe levar por esse sentimento de rejeição, ou de ser colocado de lado, não. Se coloque diante de um Deus que tem tratado e quer tratar com você nessa caminhada. Deus quer ser a nossa ajuda, o nosso auxílio na hora da luta, na hora da dor, na hora da dificuldade, né? O lugar seguro, como diz lá no Salmo 91, diz assim, se abrigue à sombra do Onipotente, porque à sombra do Onipotente você pode descansar em todo tempo, em todo lugar. Em terceiro lugar, eu quero falar com você sobre essa questão da infidelidade conjugal e quais são as causas e os efeitos jurídicos em todo esse aspecto. É interessante, segundo a doutora Adriana Dabos Maluf, né? Mestre e doutora em Direito Civil pela USP, ela diz assim, o relacionamento virtual, ainda de enquadramento jurídico indefinido ou pouco satisfatório, afeta diretamente a estrutura da família. Segundo ela, é necessário que o direito passe a regular essas novas modalidades, a fim de garantir soluções adequadas e também justas. E é interessante porque nós vemos isso de uma maneira muito clara, né? Essa questão do relacionamento, da infidelidade conjugal, quanto transtorno traz para o relacionamento e afeta a questão familiar, a questão emocional, mas precisa ser, né, cercada também de todo este âmbito jurídico, né? E segundo também o Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, ele diz assim, que a infidelidade virtual pode ter o mesmo sentimento de uma infidelidade no mundo real. Ele diz assim, até porque ela é também real na medida em que a realidade virtual está cada vez mais presente e faz parte da nossa vida. Para o mundo jurídico, ele diz assim, para o mundo jurídico, essas traições virtuais têm o mesmo sentido e significado que as traições presenciais. Então eu quero que você tenha isso, né, no seu coração, saiba disso, que a questão virtual também leva você para o âmbito jurídico, para o âmbito real, para o âmbito a qual você tem que ser confrontado segundo a lei. Então existe uma lei, que é a lei a qual está estabelecida na terra, a qual nós somos orientados, nós somos direcionados, os nossos relacionamentos são direcionados, mas existe também uma lei suprema,
a lei do alto, a lei de Deus, que também quer que nós possamos andar em comum acordo com ela nessa caminhada chamada relacionamento. Para concluirmos, nós temos que ter em mente aquilo que Jesus disse lá atrás, lá no princípio. Ele diz assim, Jesus diz em Mateus capítulo 19, no verso 4, ele diz assim, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e tornarão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Nós temos que ter isso no nosso coração, nós temos que estabelecer essa questão que foi estabelecida lá no princípio, lá na origem, né? E é interessante, duas pessoas se unem, né? E se tornam uma pessoa, deixando, né, sua família, suas emoções entrelaçadas para formar uma nova família, para estabelecer novas emoções que estão sendo entrelaçadas no relacionamento diário. Casamento é isso, é relacionamento conjugal que vai além do prazer físico, ele é estabelecido através de fundamentos, né? Fundamentos onde a base é o amor, é o respeito, a cumplicidade, a fidelidade, o diálogo, formando emoções que se entrelaçam nessa caminhada diária, né? Então que nós possamos realmente nos colocar diante de Deus neste momento, nos acertando nessa caminhada, ajustando nessa caminhada, aonde estamos caminhando de uma maneira errada e buscarmos auxílio, orientação e realmente ser um local de refúgio, de acesso, né? De socorro bem presente, né? Que você possa buscar isso em meio àqueles que possam te ajudar, seja ali no teu ambiente religioso, na tua igreja, seja na tua casa, juntamente com os teus familiares, que certamente querem o melhor para a sua vida. Que Deus possa te abençoar grandemente e que você não seja levado, né, de uma maneira virtual pelo engano, pelo rompimento de um relacionamento tão precioso, que é o relacionamento entre duas pessoas no âmbito real. Não deixe que o virtual quebre aquilo que é real na sua vida. Que você possa ser abençoado e que você possa passar isso para outras pessoas. Se você tem gostado desses vídeos, eu te incentivo, né? Não somente a comentar, mas compartilhar com outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas, escreva para essas pessoas, mande, né, este vídeo. E eu tenho certeza, essa pessoa vai ser abençoada tremendamente e Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, da sua disposição em querer abençoar outros. Que Deus te abençoe grandemente. E eu te convido a nos seguir através das nossas redes sociais, seja o Facebook, o Instagram. Que Deus te abençoe grandemente. Esse é o nosso desejo para você, em nome de Jesus.